jovens, graças ao Senhor por mais um episódio da série Siga por Aqui, Jovens Conectados ao Falar Profético. No primeiro vídeo nós vimos que precisamos não apenas conhecer a palavra, mas precisamos vivê-la. Falar profético, palavra profética é a palavra que nos dá direção, que é o mover de Deus, traz o mover de Deus. A obra de Deus, jovens, ela sempre foi feita, desde o Antigo Testamento, Novo até hoje, ela sempre foi feita pela palavra de Deus. Vamos Pedro abre a mensagem essa semana, final de semana, falando justamente sobre isso. Ele abre falando sobre 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 3, quando ele trata ali aos Efésios, quando ele fala sobre os Efésios a Timóteo. Precisamos ter cuidado com outros falares, com coisas que só causam divisões, só causam contendas. Então, coisas, jovens, falares, qualquer tipo de coisa que venha concorrer com a palavra profética, com o falar único, o falar ortodoxo de Deus, isso deve ser deixado de lado. Isso deve ser ignorado. Porque isso não vem da linha divina, não vem do canal de Deus. O que é o canal de Deus aqui na Terra? São os profetas. Eles que falam por Deus. Eles são os canais que transmitem a vontade de Deus a ser feita por nós aqui na Terra. Então nós precisamos ser simples, jovens, precisamos nos apegar à palavra profética, nós precisamos viver a palavra profética. Exemplo da igreja de Jerusalém, quando estava ali iniciando, aquele é o viver da igreja. Tudo começava pela palavra, os apóstolos falavam, todos permaneciam unânimes, como fala ali em Atos, todos permaneciam unânimes, todos perseveravam no ensinamento dos apóstolos. E no versículo 46, fala que eles perseveravam diariamente, unânimes, ou seja, com um só sentimento. Essa deve ser a nossa função, deve ser a nossa busca, jovens. Nós precisamos permanecer unânimes, com o mesmo sentimento que é relacionado à palavra de Deus, a falar profético. É interessante o exemplo que o irmão Pedro dá na mensagem, que ele fala, quando ele não entendia algo que o irmão Dong falava, ele ia buscar a luz diante do Senhor. Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar, me mostra, me dá luz, me traz luz. E para então ele encontrar o que o Senhor queria falar através do irmão Dong. Eu convido você a ler depois Jó, capítulo 28, onde ele fala sobre como os homens trabalham, né, até hoje, em busca de ouro, em busca de um pouco de pó, de poeira com ouro. O tanto sacrifício que eles fazem para tentar encontrar ouro. E Jó, ali a gente está tratando de uma época que não tinha o maquinário que a gente tem hoje. Então Jó ele cita que eles se penduram, eles fazem caverna, e é uma caverna que eles mesmos vão cavar, eles vão entrar. E uma caverna é algo escuro. E parece meio assombroso, né? Algo que não tem luz ali dentro e tal. Mas eles fazem tudo isso para tentar encontrar um pouco de ouro, um pouco de pó, né? Com ouro. E veja, jovens, essa deve ser a nossa busca. Essa deve ser nada menos do que isso. Mesmo que a gente não entenda algo que os irmãos falem, mesmo que a gente, sabe, talvez na nossa cabeça não entre, o que nós precisamos fazer é buscar o Senhor. É contatar o Senhor em oração. Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar. Vamos achar o ouro, jovem, que está na palavra profética. É o falar de Deus. É o próprio Deus. Esse falar, jovem, produz o mover de Deus. Nós vemos hoje as ferramentas, o Avança Jovem, o Posso Orar por Você. O falar de Deus, a obra de Deus, o falar profético, ele produz fruto. E não é nada menos do que nós vemos com essas ferramentas. Esses exemplos de ferramenta. E tem muitos outros. Esse é o viver normal da igreja. Tudo começa pela palavra de Deus, que produz o mover de Deus, a obra de Deus, a economia de Deus. E nós sermos simples e obedientes ao falar profético. Sabe? A igreja é edificada. Nós somos edificados. E eu acho interessante em Atos, quando fala no capítulo 2, no versículo 47, ele fala que perseveravam unânimes a igreja de Jerusalém, né, com o mesmo sentimento, diariamente. E no versículo 47 fala que
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, é justamente esse o objetivo, jovens, do falar profético. É produzir frutos. Se algo não produz fruto, não é o falar profético. E aí, nós temos que tomar cuidado. E esse é o ponto que o irmão Pedro lhe traz na mensagem. Nós precisamos ter cuidado com isso, com doutrinas, com coisas que, vêm concorrer com o falar profético. O que é importante frisar é, tudo que não provém de Deus, dos seus profetas, que são os canais de Deus para transmitir o seu falar aqui na terra, esses ensinamentos, nós precisamos ter cuidado, porque isso pode causar dano ou declínio da igreja. Quando Paulo fala aos Gálatas, e aos Coríntios, ali na segunda carta aos Coríntios, ele vem tratar sobre essas questões, quando ele fala sobre os judaizantes, sobre esses tais apóstolos, ele vem tratar sobre esses ensinamentos que podem causar o desvio, o declínio da igreja. E eu gostaria de concluir, jovens, falando que nós precisamos ser simples e obedientes. Precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos praticar o falar profético. Esse produz economia de Deus na fé, esse produz fruto. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos praticar. O irmão Pedro ele conclui a mensagem dele falando sobre justamente algo que foi citado no início. A obra de Deus, ela sempre foi feita, desde o início até hoje, pelo falar de Deus. Ele cita Gênesis, e eu gostaria de citar Salmos, e é outro versículo que ele cita também, Salmos 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E aí ele cita outro versículo também, que é João capítulo 6, versículo 29, que fala assim: Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é simples, jovens, nós precisamos simplesmente crer. Ser simples e crer e obedecer. Amém? Então, vamos ser um com falar, vamos seguir essa mesma linha, esse mesmo mover, todos unânimes, no mesmo sentimento. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Jesus é o nosso Senhor.